Uh! Voltamos para a parte número 3 da aula. Muito bem? Bom, então, agora a gente vai continuar fazendo a avaliação da lei de ação das massas, a lei de velocidade, mas para reações que não são elementares. A gente vai começar olhando para os chamados mecanismos reacionários. Olha só, aqui a gente tem uma certa reação. O 2NO forma o N2O2. É uma reação elementar. Temos aqui uma reação de uma etapa só. Aí o N2O2 vai lá, reage com o gás oxigênio e forma 2NO2. Temos uma outra etapa, uma outra reação elementar. Nota que isso tudo faz parte de um mesmo processo. Nota que a gente pode resumir isso para não ter que escrever em duas linhas. Eu posso dizer que o 2NO2 se transformou em 2... Posso dizer que o 2NO, aqui do início, se transformou no 2NO2 em uma linha só. Eu posso simplificar isso. Eu posso somar as duas equações. Eu posso somar essas duas etapas elementares. Você vê que o N2O2 está dos dois lados. Tem um NO2O2 no produto da primeira etapa e um N2O2 no reagente da segunda etapa. Eu posso cancelar um com o outro. E aí eu somo as duas e sobra o quê? Sobra 2NO e um oxigênio aqui no reagente e sobra um 2NO2 no produto. O que nós temos aqui? Nós temos uma primeira etapa, que é uma etapa elementar. Nós temos uma segunda etapa, que é uma etapa elementar. E nós temos um resumo de tudo o que aconteceu, que é isso que apareceu aqui embaixo, que é o que a gente chama de reação global. Essa reação global aqui, ela não é elementar. Ela é um resumo de duas etapas elementares. A reação global que apareceu aqui eu falo aqui em casa, que apareceu aqui embaixo, ela é constituída de duas etapas elementares. Então, essa reação que está aqui embaixo, a global, ela não é elementar. Ela é uma reação que a gente chama de não elementar. Olha a definição disso que a gente viu, dessa sequência de reações. Essa sequência que a gente viu é um mecanismo de reação. O mecanismo de reação é um conjunto de reações elementares. A primeira e a segunda etapa que a gente viu aqui. E essas reações elementares compõem uma reação química complexa, uma reação química completa. Tudo bem? Vamos ver mais uma definição. Aqui a gente tem uma outra. O Cl2 vai lá e se quebra. Primeira etapa, quebrou o Cl2. Segunda, o cloro combina, se junta com o CO e formou o COCl. Segunda etapa. Terceiro, o COCl vai lá, combina com o Cl e forma o COCl2. Temos então uma primeira etapa. Opa, já me embananei tudo aqui. Antes a gente ver qual que é a etapa, né? A gente pode simplificar esse processo e escrever tudo em uma linha só, e não em 3 linhas. Vamos fazer da mesma forma e somar as equações. Você vê que tem 2 cloros no produto na primeira, aí tem 1 cloro no reagente da segunda, tem 1 cloro no reagente da terceira. A gente pode somar tudo e cancelar esses cloros. Tem 2 no final, 2 no início, cancelou os cloros. Tem também o COCl, que aparece no produto de uma, no reagente da outra, cancelou o COCl. Quando a gente tenta simplificar isso, sobra o quê? Sobra o CO e o Cl2 no reagente e o CO, Cl2 no produto. Nós temos, nesse processo aqui, uma primeira etapa, que é elementar, uma segunda etapa, elementar também, um choque só, uma terceira etapa, que é elementar, e a gente tem um resumo de tudo isso, que é o que a gente chama de reação global ou reação total. Nós temos uma reação aqui embaixo que não é elementar. Ela é formada por 3 etapas elementares. Então tem uma primeira etapa elementar, uma segunda e uma terceira, e a reação global. Essa explicação de como que a reação global acontece, tem a primeira etapa, daí a segunda, daí a terceira. Esse detalhamento de como que uma reação acontece é o que a gente chama de mecanismo reacional. Olha uma outra definição para mecanismo. O mecanismo é uma descrição completa de como que a reação acontece. Ele descreve em detalhes exatamente o que acontece em cada etapa. É exatamente isso. Bem, a gente está avaliando aqui reações que não são elementares, que têm várias etapas. E agora a gente vai ver como que trabalha com a velocidade de reações assim.
A gente viu como trabalhar com a velocidade das reações elementares na aula anterior, ou na parte anterior. Vamos ver como é que a gente faz para quando ela tem várias etapas, quando ela não é elementar. Então vamos lá. Aqui a gente tem um mecanismo de reação que a gente viu agora há pouco. Tem uma etapa elementar, outra elementar e aí a reação global. Vamos fazer a equação de velocidade de cada etapa. Olha só, primeira etapa, ela é elementar. Então eu vou falar o quê? A velocidade dela é igual à constante cinética dela vezes a concentração do reagente, que é só o NO para a primeira etapa, elevado ao seu coeficiente, que é o 2. Então, ok, escrevi a equação de velocidade da primeira etapa elementar. E para a segunda etapa elementar? Vamos lá. Velocidade igual à sua constante cinética vezes a concentração do NO do reagente vezes a concentração do outro reagente, e eles ficam elevados aos seus coeficientes, que é o 1 aqui, o 1 aqui, então ficou 1 e 1, poderia nem escrever, poderia ocultar isso. Escrever a equação de velocidade das etapas. Agora, qual que é a equação de velocidade da equação global? Como será que eu faço? Como é que a gente faz para quando a reação não é elementar? Porque a etapa é elementar. A etapa é elementar. Agora, essa aqui de baixo, ela é formada por duas etapas. Então, ela não é elementar. A gente vai ver como fazer nessa situação. Tem dois tipos de exercícios. O primeiro tipo pede algo parecido com isso. Olha só. Em um processo químico que tem várias etapas, sempre vai ter uma etapa que é menos rápida, uma etapa que é mais lenta do que as outras. A gente pode pensar nesse aparato aqui. Ó. Tem uma vidraria com uma esfera de vidro cheia de areia lá em cima. E aí tem um caninho por onde cai a areia. Aqui do lado tem o caninho que a areia está caindo. É um caninho bem espremido e consegue cair muito pouquíssima areia. Aí essa areia cai numa outra esfera de vidro, só que essa esfera de vidro tem um rombo aqui, tem uma abertura, meu Deus, enorme aqui. E aí nem consegue segurar a areia sai tudo. Isso vai para um outro compartimento de vidro e a abertura dele é tão grande que não consegue segurar a areia e a areia cai tudo. Então o que a gente vê? Nós temos a areia caindo, o processo é a queda da areia. Aqui nós temos uma primeira queda, né? A primeira etapa. A passagem da areia por esse pequeno orifício é uma passagem muito lenta. O buraquinho é muito minúsculo. Então a areia passa com calma, lentamente. Essa primeira passagem é lenta. Agora, as outras passagens, por ter um buraco muito grande, a areia passa que é muito rápido. Então nós tivemos uma primeira passagem... Opa! Oh, meu Deus! Nós tivemos uma primeira passagem muito lenta, porque o buraquinho era pequeno, e depois muito rápida. Adianta alguma coisa, digamos que eu quero deixar isso aqui mais rápido. Adianta alguma coisa eu vir aqui e aumentar o buraco, que já está grande. Não vai mudar nada? O buraco é grande, vou deixar ele maior. A areia já está passando rápido, então não faz diferença eu alterar a etapa rápida. Agora, faria diferença eu mudar o tamanho do buraquinho aqui da etapa lenta. O que é que está determinando quanto de areia que está caindo? A etapa lenta, o buraquinho pequenininho. O buraquinho pequenininho representa uma etapa reacional lenta. É ele que está mandando na quantidade de areia que cai. É esse buraco pequeno, é a etapa lenta. Então disso a gente tira o quê? Quem manda na velocidade de uma reação global, como essa daqui que tem várias etapas de areia caindo, é a etapa lenta. Em uma reação que não é elementar, cheia de etapas, a velocidade da reação global é igual à velocidade da etapa lenta. Porque é a etapa lenta que determina quanto de areia que cai aqui. É a etapa lenta que determina quanto de produto que é produzido. É o mesmo pensamento. Tudo bem? No que isso influencia? Olha só. Digamos agora que a gente já saiba. Eu sei que a primeira etapa é rápida e a segunda é lenta. Então, a velocidade global vai ser igual à velocidade da etapa lenta, que é essa etapa número 2. Então, a velocidade global é igual à da lenta, que é a 2. Eu só copio a equação de velocidade da etapa lenta.
É isso que tem que fazer. A questão vai te falar quem que é a etapa lenta. Ela vai te dar algum jeito de saber qual que é a lenta. Ela vai escrever que é a lenta, ela vai dizer que é mais lenta, como os exemplos que a gente vai ver. Então, a conclusão é: velocidade da reação global é igual à velocidade da etapa lenta. Olha aí, item da UDESC. Em uma reação que ocorre em múltiplas etapas, a etapa que é mais rápida é a determinante da velocidade? Não, é a etapa lenta, então item falso. Tudo bem? Item 08 da UEM. Nas reações não elementares, as que têm várias etapas, a etapa rápida é a determinante da velocidade? Não! Fica repetindo isso e é falso. É a etapa lenta que determina a velocidade. Olha mais um da UEM. Ela deu a reação global e falou assim: a etapa lenta é CaOH2 dando produtos. Então, como é que eu vou fazer a equação de velocidade? Eu vou copiar tudo da etapa lenta. Qual que é a equação de velocidade da etapa lenta aqui? Vai ser velocidade igual constante vezes o reagente da etapa lenta, que é CaOH2. Gente, nem tem CaOH2 aqui. Ele botou um monte de coisa que nem é reagente da etapa lenta, coisa que nem aparece na etapa lenta. Então, nada a ver o que ele escreveu aqui. Tudo bem? O correto aqui seria: velocidade é igual a constante vezes concentração de CaOH2. Digamos que ele estivesse considerando dissolvido ou algo assim, por exemplo, um meio aquoso ou algo do tipo, aí poderia ser, a gente teria que seguir ela. Aqui ele colocou um negócio que não tem nada a ver, ele colocou coisas que nem aparecem na etapa lenta, então, de certeza, é falso, por ter coisas que nem estão na etapa lenta. Tudo bem? Tem falso. Chegamos a mais um para treinar. Para você aplicar essa ideia de etapa lenta, você printa, tenta fazer, confere o gabarito aqui na descrição e dá uma olhada lá na plataforma de estudos para resolução, se você não tiver conseguido chegar à resposta certa, tudo bem? Mas é a aplicação do que a gente viu. Etapa lenta determina velocidade. Agora, vamos ver a versão da lei de ação das massas para as reações não elementares. Digamos que essa reação azão-bezão dando Czão-Dzão não seja elementar. Se ela não é elementar, como que vai ser a equação de velocidade? Vai ser assim. A velocidade instantânea é a constante cinética, isso é igual, vezes concentração do reagente. Tá igual. Concentração do outro reagente. Ih, Vitor, tá igual. Agora olha só, mudou um negócio. O reagente azão não está elevado a azinho. Ele está elevado a outro número. O reagente Bzão também não está elevado a Bzinho. Ele está elevado a outro número. Tem mais uma diferença. Vezes a concentração de X. Mas o que é X? X nem aparece na reação. É azão-Bzão, Czão-Dzão. Vai aparecer um X ali, não sei o que é isso. E nós temos aqui ele elevado a um outro número. Vamos ver o que é cada coisa. Aqui mudou um pouquinho. Não é só olhar para a equação, como a gente está vendo, né? O que é M? O que é N? O que é X? O X é uma espécie que não é um reagente. A gente vai ver nos exemplos que às vezes aparece na equação de velocidade para as reações não elementares uma espécie que nem é reagente. Na verdade, a gente já viu isso. Olha só, deixa eu só voltar aqui alguns slides. A gente viu isso nesse exemplo aqui. Olha só. Olha a reação global. A reação global é NO com O2. Olha a equação de velocidade. A equação de velocidade tem o N2O2. Mas o N2O2 não é um reagente da equação global. Então, às vezes, na equação de velocidade das reações não elementares, aparece uma outra espécie que você nem esperava que apareceria ali. Essa espécie é isso que a gente chamou de X. O X é uma espécie que não é um reagente. Você não esperava que ela aparecesse ali, mas ela aparece. M, N, X minúsculos são os expoentes. Só que esses expoentes não necessariamente são os coeficientes da equação. Não é mais Azinho que vem aqui em cima. Não é mais Bzinho que vem aqui em cima. É outro número. Pode até ser o Azinho e o Bzinho, mas é um número qualquer. Esses valores, os expoentes, são determinados experimentalmente. Tem que fazer uma experiência, tem que fazer
um estudo cinético da reação para descobrir, não é só olhar para a reação química, ok? Então o que fica aqui é o quê? A lei de velocidade para as reações não elementares é muito parecida. A diferença é que o expoente não necessariamente coincide, em geral não coincide, com o coeficiente da reação e pode aparecer uma espécie que nem é reagente. O produto não aparece, em geral, né? A princípio não deve aparecer, mas pode aparecer alguém que não é reagente. Então vamos ver. Primeiro um item da UDESC. A influência da concentração dos reagentes sobre a velocidade da reação é dada pela lei de velocidade. Tudo bem até aí. A lei de velocidade é uma expressão matemática, sim, que sempre envolve a concentração de todos os reagentes, cada um elevado ao seu coeficiente. Isso não é sempre, galera. Isso vai acontecer só se a reação for elementar. Se ela não for elementar, aí é quase um pó de tudo. O expoente não vai ser o coeficiente necessariamente. Tem reagente que pode ficar de fora. Tem coisa que nem é reagente que vai aparecer. Então, isso que ele falou é verdade. Só que é só para as elementares. Então, não é sempre. E aí o item é falso. Tudo bem? Agora, como que descobre esses expoentes? Muito bem. Olha só. Vamos ver como que... Deixa eu só ver uma coisa. Muito bem. Bom, galera, eu tinha avisado vocês que essa aula era um pouco mais longa do que as outras. A gente, de fato, já usou um tempo maior. Eu vou dar alguns exemplos. Se você tiver sem tempo, quiser ver só o primeiro exemplo, tudo bem. É um tipo de exercício que aparece bastante. E eu estou fazendo mais exemplos para que você treine isso bem, até porque a gente está distantes uns dos outros, né? Como que faz a determinação dos expoentes? Olha só. Para determinar um expoente, a gente vai ter vários experimentos que vão ser feitos. Para fazer um experimento, a gente faz assim. A gente vai fazer várias reações. Ó, tem a primeira reação, a segunda reação, a terceira e a quarta. E aí, de uma reação para outra, a gente vai lá e muda só um aspecto. Eu vou lá e mudo a concentração só do A. Ou vou lá e mudo só a concentração do B. Ou mudo só a concentração do C. E meço, vejo qual que foi a velocidade da minha reação. Como que mede a velocidade de reação? A gente viu isso na aula passada. Variação da quantidade pela variação do tempo. Tem formas de fazer isso no laboratório. Tem vários equipamentos para você conseguir descobrir isso. Agora, como é que a gente vai descobrir a equação de velocidade fazendo isso? Bom, ele está medindo, ele está vendo as espécies A, B e C. Então eu vou assumir assim. Eu acho que a equação de velocidade é algo assim. Constante vezes o A, vezes o B, vezes o C. Porque ele está fazendo A, B e C. Então deve ser A, B e C. Só que eu não sei os expoentes. Eu vou descobrir qual que é o expoente. Vamos fazer isso então. Para descobrir o expoente, a gente vai comparar uma linha com a outra. Primeira tentativa. Vamos comparar a primeira linha com a segunda. Da primeira linha para a segunda, a concentração de B não mudou. E a de C não mudou. Então, da primeira para a segunda, eu não estou nem aí para o B e para o C. O que mudou? Mudou o A. O A foi multiplicado por 2. E o que aconteceu com a velocidade, a taxa de desenvolvimento, esse TD? Foi de 5 para 20, foi de 0,5 para 2. A gente multiplicou o A por 2 e multiplicou a velocidade por 4. A gente multiplicou o A por 2 e multiplicou a velocidade por 2 ao quadrado, que é 4. O que eu fiz na concentração do A, eu fiz ao quadrado na velocidade. Então, em cima do A vai 1 quadrado. Pô, apareceu... Meu Deus. Apareceu um negócio. Não, né, galera? Não, é 22. É 2 só. Eu multipliquei o A por 2 e multipliquei a velocidade por 2 ao quadrado, então o A fica ao quadrado. Vamos ver mais um. Agora eu vou comparar a 2 com a 3. A linha 2 com a linha 3. Da linha 2 para a linha 3, eu não fiz nada com a concentração de A. E não fiz nada com a concentração de C. Estou nem aí para A e para C. Mas eu multipliquei a concentração de B por 2. E o que eu fiz com a velocidade? O que aconteceu com a velocidade? Eu multipliquei por nada. Eu multipliquei por 1. Quando eu multipliquei a concentração de B por 2, eu multipliquei a velocidade por 2 elevado a 0, que é a mesma coisa que 1.
O que eu fiz em B, eu fiz na velocidade elevado a zero. Então, B fica elevado a zero. Quer dizer que a velocidade não depende da concentração de B. Eu mudei o B e não mudou a velocidade, deixa B para fora. Esquece do B. Agora eu vou comparar a terceira com a quarta. Mudou só a concentração de C. Multipliquei por 2. E o que eu fiz com a velocidade? Multiplicou por 8. O que eu fiz na concentração de C, eu fiz igual na velocidade. Só que ao cubo. Aqui foi 2, eu multipliquei por 8. Aqui eu multipliquei por 2. E aqui eu multipliquei por 2 ao cubo, que é 8. Então o C fica elevado ao cubo. E você achou a equação de velocidade. É isso que a questão vai pedir. Então agora eu vou fazer uns exemplos. Olha só. Se você cansei de ver exemplo, Vitor, a aula ficou muito longa. Então daí pode parar de ver o exemplo. Se você achou que já ficou suficiente. Mas o treino é importante. Tem um detalhezinho ali no final da aula. Olha só. Questão da UFSC com tabelinha. Ela te deu uma equação. 2A mais B. Então o que a gente vai imaginar? Eu imagino que a velocidade é igual constante vezes a concentração do A e do B. Só que eu não sei o expoente. Eu não sei se essa reação é elementar ou não. Se ela for elementar, é só copiar o coeficiente do enunciado. Só que se ela não for elementar, eu vou conferir com a tabela. Então vamos lá. Da linha 1 para a linha 2. Eu multipliquei por 2 a concentração de A. E o que eu fiz com a velocidade? Multipliquei por 2 elevado a 1. Então, em cima do A vai o número 1, porque na velocidade eu fiz elevado a 1. Concentração de B. Agora vamos ver da linha 2 para a linha 3. Multipliquei por 2 o B. E o que eu fiz com a velocidade? Multipliquei por 4. Eu multipliquei por 2 ao quadrado. Portanto, em cima do B vai 1 quadrado. Tudo bem? Vê que ficou A na 1 e B ao quadrado. Se eu tivesse seguido a equação, o A que ficaria ao quadrado, eu teria errado. Olha os itens. O primeiro item fala A ao quadrado. Não, A ao quadrado é se eu ficar com preguiça e fingir que é elementar. E ela não é elementar aqui. Não é elementar porque eu descobri, né? Não deu certo a lei de velocidade, não deu igual a equação. Então, item falso. Agora, o que eu encontrei? Que o B que fica ao quadrado. Aí o item 04 era o item verdadeiro. Tudo bem? Se aparece uma tabelinha, segue a tabelinha. E não fica com preguiça de fazer a lei de velocidade da tabelinha. Olha só uma questão da CAF. O que eu vou assumir? Que a lei de velocidade é constante vezes o A e o B. Ele me deu concentrações de A e B. O reagente é o A e o B. Agora, eu não sei o expoente. Então, eu vou comparar uma linha com a outra. Vou comparar a primeira com a segunda. Multipliquei por 2 a concentração. E o que eu fiz com a velocidade? Nada. Eu multipliquei por 2 elevado a zero. Eu não fiz nada. Então, em cima do A, vem um zero. Agora eu vou comparar a primeira com a terceira. Por que eu estou comparando a primeira com a terceira? Olha só. Se eu comparar a segunda com a terceira, da segunda para a terceira, está mudando o A e está mudando o B também. Comparar a segunda com a terceira não é muito legal, porque está mudando tudo. Eu não consigo ver só o B. Então eu vou comparar a primeira com a terceira, porque da primeira para a terceira o A não mudou. Não quero saber do A. Só o B mudou. Aí eu consigo descobrir só para o B. O B foi multiplicado por 2. E a velocidade foi multiplicada por 4. B multipliquei por 2, velocidade multipliquei por 2 ao quadrado. Então, o B fica ao quadrado. Encontrei a velocidade. Ele quer a ordem total. A ordem total é 0 mais 2. Então, a ordem total, 2. Top! Vê que apareceu isso na UFSC. Apareceu isso na CAF. Aparece isso em tudo. Essa daqui é um pensamento parecido. Vou repetir essa daqui, porque às vezes tem um detalhe diferente aqui. Olha só. A velocidade. Não sei se essa reação é elementar ou não. Vamos testar pela tabela. Velocidade é constante e os reagentes. Vamos descobrir o expoente. Se eu comparo a primeira com a segunda, eu vejo que eu multipliquei o N2 por 2 e a velocidade. A velocidade você pensa, nossa, mas 4 para 1 a velocidade diminuiu. Cuidado, galera. Olha esse 10 aqui. O 10 na menos 5 ficou 10 na menos 4. O número ficou maior. Se você verificar
quantas vezes multiplica um para outro, você vê que de 4,2 vezes 10 na menos 5 para 1,7 vezes 10 na menos 4, multiplica por mais ou menos 4. Então, se eu fiz vezes 2 no nitrogênio, eu fiz vezes 4 na velocidade. Fica atento às potências de 10, porque às vezes a gente erra porque não viu a potência de 10 ficando diferente. Eu multipliquei por 2, depois eu multipliquei por 2 ao quadrado na velocidade, o quadrado vai para o N2. Se eu comparar a primeira com a terceira, em que só o hidrogênio muda, aí eu vejo que multipliquei por 2 hidrogênio e multipliquei por 8 a velocidade. De novo, atenção, o 10 na menos 5 virou 10 na menos 4. Para o primeiro número virar o terceiro, tem que multiplicar por 8, ou mais ou menos 8. Então, 2 para 2 ao cubo, o hidrogênio ficou ao cubo. E é exatamente o que o item falou. Hidrogênio ao cubo, nitrogênio ao quadrado. Tudo bem? Aqui a gente tem um item da UEM. Olha só o que ele fala. As ordens, que é os expoentes dos participantes da lei de velocidade, são calculadas a partir de dados experimentais? Sim, a gente precisa fazer um experimento para descobrir qual que é o expoente. Isso tudo que a gente fez tem que fazer a reação com a concentração tal, depois muda a concentração, depois muda a concentração. Isso é algo que a gente descobre experimentalmente, então sim. Para a gente fechar, quero mostrar para vocês como que encontra o valor da constante. A constante de velocidade. Você vai fazer assim. Lá no exemplo inicial, a gente encontrou os expoentes, né? Então, depois de encontrar a lei de velocidade, você pode escolher qualquer linha. Escolhe a linha 1, a 2, a 3, a 4, pega todos os dados e põe dentro da equação de velocidade. Escolhe uma linha e aplica. Eu vou escolher a linha número 1. Na linha número 1, a velocidade foi 0,5. A constante eu não sei. A concentração de A é 2 ao quadrado daí. A concentração do B é 3 elevado a 0. E a concentração de C é 1 ao cubo. Vê que eu peguei os valores da linha 1 e apliquei na equação de velocidade que a gente descobriu lá bem antes. Aí você resolve e encontra o quê? O valor da constante. Às vezes a questão pede o valor da constante. Aí você encontra a lei de velocidade, aplica os dados de qualquer linha e você encontra o valor da constante, tudo bem? A unidade que aparece aqui, ela é bem louquinha mesmo, ela varia. Se você quiser descobrir a unidade, é só você substituir. Coloca aqui dentro da concentração de A mol por litro, coloca o mol por litro aqui, coloca o mol por litro no C, coloca a velocidade mol por litro por minuto, que é o que ele colocou, aí você faz a conta com a unidade e você encontra a unidade da constante K. Tudo bem? Aqui você tem um para treinar, então você pode tirar a foto e tirar o print, tentar fazer, ver o gabarito aqui embaixo, busca a resolução lá no estudos, mas é a aplicação exatamente do que a gente viu. E eu deixo, além disso, um desafio para vocês aqui. Essa aula é muito extensa de fato, e aqui tem um exercício que é muito difícil de resolver da forma que eu mostrei para vocês. Ele é um exercício que te fornece uns log aqui embaixo. É um exercício raríssimo, um exercício de resolução mais difícil e a explicação disso ela é mais longa. Então eu vou deixar aqui no final como um desafio. Tenta fazer, tenta aplicar algum conhecimento que envolva log, porque ele te deu log. E aí eu vou postar também aqui na descrição do vídeo um link para você. Ou eu vou tentar fazer aqueles negócios de youtuber de botar aqui para clicar na tela. Um link para resolução em vídeo desse daqui. Mas eu deixo algo como extra, como um desafio no final dessa aula. É um tipo de exercício raríssimo, de fato. Tudo bem? Muito bem. Top para quem me acompanhou até o final dessa aula, que ficou mais longa do que as outras. A gente se vê na semana que vem com mais cinética química. Resolve os 5 exercícios lá da plataforma, por favor. É legal que você resolva para eu saber o que você está acertando ou não. Os 20 exercícios da apostila. Qualquer dúvida, me procura ou a Angelise nas monitorias lá pelo Hangouts. Lembra que a gente tem PPJ na sexta-feira. Até mais. A gente se vê na semana que vem. Oh, meu Deus. Calma aí, coisa errada. Agora sim.